dia a todos. Deus abençoe a todos nós. Vamos dar início à nossa audiência pública do dia 16 de outubro de 2023, havendo número regimental conforme edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de outubro de 2023, declara aberto os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Esporte e Lazer com o tema para tratar sobre as condições do estádio Célio de Barros. Gostaria de salientar que esta audiência pública foi remarcada para a data de hoje por pedido da presidência da Casa. Na segunda-feira passada, todo edifício passou por procedimento de higienização. Essa audiência pública terá duração de 1h30. Agradeço a presença das seguintes autoridades: secretário estadual de Esporte e Lazer, senhor Rafael Pisciani, representante da EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas, diretor de Planejamento, senhor Milton Rates, Associação dos Veteranos de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, presidente, senhora Marilete de Oliveira, Confederação Brasileira de Atletismo, presidente, senhor Valmir Mota Campos, Confederação Sul-Americana de Atletismo, presidente, senhor Hélio Marinho Gesto de Melo, representante da Confederação de Assistência à Igualdade Racial da OAB, advogado e coordenador doutor Rogério Gomes, e advogado e membro da coordenação doutora Cleusimar Borges Gomes, representante da Comissão de Atletismo da Marinha do Brasil, CEFAM, primeiro-tenente Nayara, representantes do Comando Militar do Leste, General de Brigada Lima Gil e Coronel Pires, representantes do IFAM, Rio de Janeiro, coordenadora técnica substituta, senhora Caterine Galós, representante da Federação Estadual do Rio de Janeiro e Atletismo, presidente, senhor Robson José Maia, e vice-presidente, senhor Jorge Anchanzo, representante do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, presidente, senhor João Batista, representante das Comissões Técnicas Especial de Licitação do Complexo Maracanã, senhor Luiz Felipe Monteiro de Barro e o senhor Fernando Amâncio de Camargo, representante da Universidade Federal Fluminense, vice-diretor, senhor Marcelo Antunes, representante coordenadora da Universidade Estácio de Sá, professora doutora Giovana Catuária, diretor técnico da Maratona do Rio, senhor Fernando Azeredo, atleta olímpico Robson Caetano, ex-deputado Chiquinho da Mangueira. Agradeço a presença também de todos os membros aqui da comissão do Célio de Barros. Para início da nossa audiência, peço que a TV Alerj inicie com o depoimento do nosso grande atleta olímpico, senhor Zequinha Barbosa. Alô, comunidade do atletismo nacional, alô, comunidade do atletismo do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Aqui é Zequinha Barbosa, um atleta olímpico, representou o Brasil em 4 Olimpíadas e também representou o Brasil em 9 campeonatos mundiais. Eu estou aqui hoje para falar da importância desse estádio, não só para mim, mas para o atletismo nacional e do mundo. O Célio de Barros foi o estádio onde eu vi grandes resultados, onde eu vi grandes recordes ser caídos e grandes atletas também ser revelados. Mas ele tem uma importância muito grande para mim também, porque quando eu dei minhas 2 últimas voltas nos 800 metros de despedida do atletismo nacional e no mundo, eu dei essas 2 últimas voltas no estádio Célio de Barros, no Rio de Janeiro. Então, ele tem uma importância muito grande na minha vida e tem uma importância muito grande na vida de crianças, jovens, adultos, aqueles que semeiam sonhos de chegar ao Olímpico ou de ser cidadão do bem e praticar o esporte. Então, eu gostaria de pedir muita serenidade e muita consciência e muito respeito aos políticos do esporte, aos
os políticos da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que botem a mão na consciência e realmente devolva esse tempo para o atletismo do estado do Rio de Janeiro, para o atletismo da cidade do Rio de Janeiro e para o atletismo do Brasil, porque ele é bastante importante e muito importante o Célio de Barros. Eu quero desejar boa sorte a todos e que viva Célio de Barros, viva o atletismo nacional. jeitinho da pedra de bloco. É um momento especial, um momento de diálogo, para que a gente possa chegar num consenso. E após assistir um vídeo desse, a gente percebe a importância que o Célio de Barros tem socialmente para o nosso estado, um estado que atravessa um momento muito difícil de violência, e a gente precisa reativar todos os equipamentos que possam ocupar a cabeça da nossa juventude. Agradecer aqui o Nelsinho e toda a comissão de ex-atletas do Célio de Barros que estiveram no meu gabinete me procurando, levando essa demanda muito importante. E no primeiro dia que nós estivemos reunidos, me coloquei prontamente aí a tentar ajudar e lutar junto com vocês para que a gente pudesse trazer de volta essa discussão e conseguir reativar esse equipamento que é de grande valia e importância para o nosso estado. Agradecer ao secretário de Esporte e Lazer aqui, Rafael Pisciani. Todas as vezes que estive na secretaria falando com ele sobre o tema, o mesmo sempre se colocou disposto ao diálogo, a chegar no entendimento e buscar, através da união de todos nós, uma saída para que a gente pudesse reativar o próprio Célio de Barros, esse estado. Tive na semana retrasada em Brasília, conversando também com o ministro André Fufuca, e passei para ele essa situação do Célio de Barros, da gente poder trazer o Célio de Barros novamente, entregar à população do nosso estado do Rio de Janeiro. E a importância, não só no esporte olímpico do Célio de Barros, mas também socialmente,
para a gente conseguir trazer a nossa juventude novamente para o nosso lado e parar um pouco de perder os nossos jovens para o crime, que é isso que está acontecendo no nosso estado. E tive conversando com outros responsáveis, e o debate sempre foi o mesmo. Além da gente se restaurar o Célio de Barros, a gente precisa discutir também como manter funcionando. Porque não adianta a gente pegar e reconstruir o Célio de Barros e não ter um planejamento para que a gente possa manter ele em funcionamento. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Como a própria comissão passou para mim, o Nelson passou que tem um projeto já montado com a EMOP, a representante da EMOP está aqui, já agradeço também de estar presente. A gente precisa entender esse projeto que está montado também, levar o governo do estado, mas também levar o governo federal, levar o Ministério do Esporte. Porque entendo eu que o Célio de Barros é uma das maiores, a maior referência no nosso país do atletismo. A maior referência. E hoje um jovem, quando ele quer ser um jogador de futebol, Rafael, ele sonha em ir para o Flamengo, jogar no Vasco, no Fluminense, num clube de futebol, que ele tem uma referência. E hoje, se um jovem tiver um sonho de ser um atleta olímpico, ele não sabe aonde que ele vai iniciar esse sonho dele, porque ele perdeu essa referência, que é o Célio de Barros. A gente vê hoje, a gente assiste hoje que a maioria dos clubes de esporte no nosso estado, poucos deles têm modalidade de esporte olímpico. Poucos deles têm. Então, quando a gente toca nesse assunto, a gente percebe a importância que tem o Célio de Barros na vida do atleta olímpico, não só do atleta olímpico, mas todos aqueles que gostam do esporte olímpico no nosso estado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande aqui nessa casa, o Poder Legislativo, sempre conversando com os secretariados, conversando com o governo do estado e buscando entendimento com o governo federal. Porque se a gente falar aqui que sozinho nós vamos conseguir, nós não iremos conseguir, só vai conseguir através da união de todos nós aqui, cada um trazendo as suas ideias, cada um fazendo suas colocações. Precisamos esquecer o que se passou para trás, o que não foi feito. É um novo tempo, a gente precisa pensar daqui para frente e entender que se a gente conseguir avançar com essa conquista que vai beneficiar grande parte da população do nosso estado, esse benefício vai ser para todos nós, para nossas famílias, vai ser para o nosso estado que está precisando muito de ajuda. E de antemão já abro essa comissão aqui, abro o gabinete para receber todos vocês que têm ideias novas, que possa trazer ideias para a gente tirar esse sonho do sonho e passa a ser uma realidade. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver com essa união, todas as pessoas que estão aqui, trazendo isso para que a gente possa levar para as autoridades que têm responsabilidade em resolver o problema. Tivemos já essa boa iniciativa da própria Secretaria de Esporte, do próprio governo do estado, o governador Cláudio Castro, que tem ciência dessa audiência pública aqui. Falei que nós íamos estar debatendo aqui, conversando e tentar levar ideias para que ele pudesse entender a importância de reativar o Célio de Barros e buscar também essa parceria do recurso, porque a gente sabe a dificuldade que o governo do estado passa hoje. A gente aqui não vamos contar história e vender sonho, nós vamos todos aqui pisar no solo firme, pisar na realidade. A gente só vai conseguir isso se tiver a união de todos os poderes, e toda hora eu venho citar isso, e foi o que eu falei muito lá com o ministro do esporte, ministro André Fufuca, lá em Brasília. Falei que a gente precisa muito da ajuda, não só para o esporte olímpico, mas também para outras modalidades aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu sempre batendo nessa tecla que a gente tem um sonho muito grande de formar atletas de alto nível, mas a gente precisa também formar cidadãos de bem. E o Célio de Barros foi um grande equipamento que ajudou muito aos jovens do nosso estado do Rio de Janeiro, tirando os jovens do caminho errado. Então essa é uma grande responsabilidade que a gente tem aqui. Hoje, um pontapé muito importante. Eu tenho certeza que todo esse relatório aqui, Rafael, que for falado nessa audiência pública, nós vamos estar levando para as autoridades que são de responsabilidade, vamos estar levando, eu vou estar marcando uma agenda com o ministro do esporte, falei com ele que após a audiência pública ia estar levando uma comissão nossa aqui junto, para lá estar conversando com o ministro para entender a possibilidade da gente conseguir essa ajuda do governo federal para essa reestruturação do Célio de Barros, juntamente com o secretário de esporte, aqui o Rafael
Pisciani vai estar junto também, algum aqui da comissão, nós vamos estar convidando um de vocês para estarem participando, que é importante, vocês são os percussores dessa luta, vocês estarem juntos também nessa luta lá em Brasília. Eu tenho certeza que quando a gente bota Deus na frente, o possível nós fazemos, mas o impossível fica na mão de Deus. Eu tenho certeza que Papai do Céu há de nos abençoar quanto a isso. Então, gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês e deixar aqui a nossa comissão aberta, o nosso gabinete aberto, para que as propostas que possam chegar, que beneficiem toda a população do nosso estado. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair vitoriosos dessa luta e nós vamos entregar novamente o Célio de Barros na mão da nossa população do nosso estado, que é essa a nossa intenção, essa a nossa ideia. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Muito obrigado. Convido para falar o secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Rafael Pisciani. Bom dia a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente dessa audiência pública, o nobre deputado Carlinhos BNH. Com isso, saudar todos os servidores aqui da LERJ, os demais deputados membros dessa comissão. Dizer, deputado, que a mim é uma oportunidade que certamente será muito valorizada pelo convite que Vossa Excelência me faz para estar hoje, me somando a todos aqueles que já se uniram em torno de um projeto de fortalecimento, de reconstrução, de reerguimento desse equipamento tão valoroso. Dizer o quão tocante é para mim, que tive a oportunidade de estar nessa casa por 2 mandatos, é sempre um privilégio poder retornar e no parlamento encontrar o ambiente de diálogo necessário para que a gente possa certamente unir esforços, porque eu imagino, presidente, que todos os aqui presentes já se somam em termos de desejo. O que é necessário é unificar as forças e os caminhos possíveis para que a gente faça para o futuro do Célio de Barros realmente algo que honre a tomada de decisão e a trajetória de todos aqueles que antecederam. Eu quero saudar a todas as entidades esportivas, na figura do nosso presidente da Confederação Brasileira, saudar todos os atletas, treinadores, todos aqueles que possuem um histórico, na figura do nosso supercampeão Robson Caetano, que honra essa sessão, saudar todos os representantes do poder público aqui presentes, na figura do nosso grande Milton Hatz, representando a EMOB, que já vem tratando desse tema de projeto do Célio de Barros já há mais tempo. Saudar a sociedade civil organizada que se faz presente, presidente, porque entendo que nós estamos falando de não só um equipamento esportivo, mas nós estamos falando de um equipamento também social dentro do coração da cidade do Rio de Janeiro e que, portanto, evidentemente, move também o interesse público daqueles que visualizam não somente a prática esportiva, mas, como Vossa Excelência colocou, um espaço também de construção de oportunidades, sonhos e melhores referências para a nossa sociedade, sobretudo os mais jovens. Cumprimentar o Nelsinho, com isso toda a comissão que vem se debruçando sobre a questão do Célio de Barros, dizer da importância da presença do meu particular amigo, a quem eu chamo de presidente, pelo serviço prestado a uma comunidade emblemática também no atletismo, que é o presidente Chiquinho da Mangueira, ex-deputado, que eu tive o privilégio de conviver nessas 2 legislaturas nessa casa, e sei da trajetória, empenho e preocupação sobre tudo que toca não só o Célio de Barros, mas propriamente o atletismo. Aproveitar, Chiquinho, em teu nome, saudar todos os professores. Ontem tivemos a oportunidade de celebrar o Dia do Professor, então uma data que deve ser sempre valorizada, presidente, sempre rememorada, e dizer, de modo bastante objetivo, deputado Carlinhos BNH, que, em nome do governador Cláudio Castro, estar hoje aqui é uma oportunidade de, mais uma vez, demonstrar o quanto o governo do Estado tem interesse em chegar a um bom termo no que tange a definição de presente, de futuro e de permanência no futuro na gestão não só do Célio de Barros, mas de todos os demais equipamentos
que hoje cabe ao governo do Estado a gestão. Então, eu hoje venho aqui numa condição, orientado pelo governador, perdão aqui minha falha, saudar também os representantes das Forças Armadas Brasileiras, parceiro fundamental do esporte brasileiro, e não seria diferente do atletismo. Mas, voltando aqui à orientação que recebi do governador, está aqui muito mais na condição, presidente Carlinhos BNH, de ouvinte daquilo que caberá ao governo, daquilo que competirá à Secretaria de Estado de Esporte, hoje responsável pela gestão daquele equipamento, assim como me colocar mais uma vez à disposição, como tive a oportunidade de fazer com diversos agentes que eu hoje volto a reencontrar aqui nesse plenário, sobre não só a disponibilidade da Secretaria no futuro e na definição sobre o Célio de Barros, mas de todo o ecossistema, presidente, do próprio atletismo. Foi assim que eu tive a oportunidade de dialogar com o presidente Robson também, da importância da Secretaria ser provocada, e nós estaremos lá sempre à disposição para entender o que, além do Célio de Barros, a comunidade do atletismo conta com o governo do Estado, que demais equipamentos para a prática esportiva do atletismo existem, quais são as vantagens, desvantagens, qualidades e falta de qualidades, entraves, para que a gente, de fato, possa difundir ainda mais a prática esportiva como um todo, mas também difundir a possibilidade de gestão e potencialização das carreiras dos nossos atletas de alto rendimento, tendo na figura do Zequinha Barbosa, que abriu essa nossa audiência pública, a referência de quanto os nossos atletas que representam e representaram o esporte brasileiro ao longo da sua trajetória, nos servem como inspiração para a formação, como eu disse, mais uma vez direi, não só de uma sociedade mais atlética, mais vitoriosa no campo esportivo, mas fundamentalmente uma sociedade mais digna e uma sociedade de maior valorização do ser humano, e o esporte possui esses valores, e o atletismo, que eu diria que é uma modalidade mãe das demais modalidades, ele se permite ser fundamental também. Então, presidente, quero me colocar à disposição de todas as senhoras e senhores desta comissão e desta casa, evidentemente, naquilo que o governo do Estado puder conduzir, e sempre de maneira muito franca e objetiva, os senhores e senhoras contarão com o meu posicionamento em termos de trazer à luz as informações concretas, não simplesmente debatendo desejos, porque, como eu pude mencionar na abertura aqui da minha fala, presidente, eu diria que o desejo de todos aqui, se não é idêntico, será muito similar e rumará, deputado Chiquinho, no mesmo sentido. Então, o que nós precisamos, e eu quero poder, no intuito colaborador, trazer a essa comissão, de fato, as condições de momento, no momento em que eu chego à secretaria, e, portanto, onde eu me sinto habilitado em transferir aos senhores e senhoras as informações de momento, para que a gente possa, de fato, trabalhar com um cenário de possibilidades concretas e não simplesmente, como eu disse, dos nossos desejos, que certamente serão os mesmos e se somarão. Muito obrigado a todos, eu desejo que Deus abençoe e proteja o resultado dessa reunião. Parabéns, mais uma vez, ao nobre deputado, presidente da Comissão de Esporte, um grande parceiro da nossa secretaria na elaboração de diversos temas de relevância para a sociedade. E agora, mais do que nunca, deputado Carlinhos, eu queria mencionar aqui, registrar a importância de Vossa Excelência nesse diálogo com o novo ministro do Esporte, ministro André Fufuca, que é colega de partido e portanto, alguém que Vossa Excelência terá grande acesso para nos auxiliar, tendo em vista que não só será necessária a busca de recursos federais, mas também a parceria do governo federal na manutenção de excelência aqui no nosso Estado, assim como a gente já possui, presidente, com várias modalidades. O Rio de Janeiro cedia a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Vôlei, e, portanto, nessa parceria com os entes federativos, com as confederações, com as federações locais e, sobretudo, com o Ministério do Esporte, nós pretendemos fazer realmente do Rio de Janeiro
a meca de formação e de manutenção das carreiras mais vitoriosas do esporte brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Agradecer a presença dos atletas olímpicos, Rosângela Santos, Antônio Eusébio, Wilson Davi, Arnaldo de Oliveira, Evelyn Santos, nosso grande Robson Caetano, que já tinha falado, obrigado pela presença. Essa é uma referência. Passar a palavra agora para o representante da EMOP, diretor de planejamento, senhor Milton Rato. Bom dia a todos, participantes dessa reunião. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH, com ele cumprimentando o deputado, cumprimento todas as autoridades presentes. Eu gostaria também de saudar o secretário de Esporte, Rafael Pisciani, ex-atuante deputado dessa casa, com quem eu tive oportunidade de conviver durante os mandatos em que ele exerceu seu mandato. Gostaria também de cumprimentar o pessoal da comissão de atletas. Foi uma comissão consultiva que trabalhou junto com a EMOP durante 2 meses. Citaram o nome do Nelsinho, do Robson Caetano e do deputado Chiquinho da Mangueira, que foram assim consultivos para que a gente pudesse, durante 2 meses em que a EMOP trabalhou, assim, como prioridade e de forma bastante atuante nessa área, em que pesquisamos todas as possibilidades, e eles foram as pessoas que foram consultados para que aprovaram o anteprojeto final, de que nós, nesses 2 meses, desenvolvemos. E aí eu gostaria de saudá-los e dizer que a EMOP está à disposição dessa comissão, à disposição da Secretaria de Esporte e Lazer, o deputado Rafael Pisciani sabe disso, para desenvolver o projeto Célio de Barros. E mais do que estar à disposição, nós estamos entusiasmados em realizar isso. Robson, deputado Chiquinho, Nelsinho, todas as pessoas sabem de como a gente se envolveu nisso, né? Os arquitetos, os engenheiros foram a campo, fizeram várias visitas técnicas, realizamos um trabalho de topografia muito bem realizado lá. Enfim, foram 2 meses bastante intensos na realização desse projeto. E, como diria Oscar Niemeyer, a arquitetura ela só existe quando ela é sólida, ou seja, na prancheta ela não existe, só quando ela vira obra, efetivamente. Então, todos nós da EMOP estamos muito entusiasmados, deputado Carlinhos, secretário e o secretário Rafael, que esse projeto seja efetivamente resolvido. E, enfim, aguardamos as orientações da Secretaria e do Governo do Estado para que a gente possa prosseguir nesse processo já pronto para a licitação. Obrigado a todos. Passar a palavra agora para o representante da Confederação Brasileira de Atletismo, presidente Valmir Mota. Olá, bom dia a todas e todos. Gostaria de saudar e agradecer o deputado Carlinhos BNH pelo convite, esse exercício de cidadania que a gente faz, esse momento tão esperado para que a gente possa discutir efetivamente, como o secretário Rafael Pisciani, a quem eu saúdo e agradeço, deixou muito claro, é um momento de discussão, mas um momento assertivo. Eu acho que nós não viemos aqui apenas para discutir, nós viemos para propor, para sugerir, mas para afirmar compromissos, para alinharmos um encaminhamento que seja assertivo e conclusivo. Então, agradeço a presença do secretário, extremamente importante, secretário Rafael Pisciani, e isso já demonstra o respeito com o atletismo carioca, com o atletismo brasileiro,
né? Então eu já agradeço imensamente a sua presença. Quero saudar e registrar também nosso presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, representante da World Athletics na América do Sul, meu amigo Hélio Marinho Gesta de Mello. Saudar nosso presidente da Ferati, Robson Maia, Nelsinho, que vem fazendo um trabalho fantástico, e aí a gente fala um pouco não só de uma comissão muito bem conduzida pelo Nelsinho, mas que ele conseguiu juntar toda a história do atletismo fluminense em volta de uma causa. Queria registrar também, presidente Carlinhos, que é mais um momento histórico, né? O Brasil tem 150 medalhas olímpicas em toda a sua história, e nós temos 4 nessa sala hoje. Nós temos Robson Caetano com 2 medalhas olímpicas, nós temos Arnaldo Oliveira com 1 medalha olímpica, e nós temos Rosângela dos Santos, que até a medalha da ginástica era a medalhista olímpica mais nova da história do olimpismo brasileiro. Então isso mostra uma sinalização do que é o atletismo, como o senhor bem colocou, deputado, uma ferramenta, e penso eu, uma ferramenta extremamente importante de inclusão e transformação social, onde a gente forma cidadãos de bem, a gente forma uma comunidade, a gente forma uma sociedade, a gente aprende valores que são os valores do olimpismo, que são valores não escritos, mas que transformam uma sociedade. O Rio de Janeiro é um exemplo e referência para isso. E só queria fazer um registro que me encheu de alegria, comentei com o presidente Robson Maia hoje. Ontem nós encerramos na cidade do Recife o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16, e depois de mais de 20 anos nós tivemos uma equipe fluminense campeã brasileira na categoria feminina, a equipe de Macaé, Associação Esportiva Cidadania e Dignidade, e o nome já mostra muita coisa. Queria saudar o professor Ilen, né? Então, Macaé sagrou-se ontem campeã brasileira Sub-16 no naipe feminino, né? Que para nós foi uma sinalização extremamente positiva, e eu saí do Recife às 3h30 da madrugada num voo feliz com isso. A gente almejava o atletismo fluminense se destacando, e justamente numa categoria de base. Bom, Célio de Barros, é importante destacar, nós não estamos falando de uma pista de atletismo, nós estamos falando de um templo do atletismo brasileiro, e por essa razão a Confederação Brasileira está aqui, mas não falamos só de saudosismo, nós estamos falando de uma ferramenta extremamente importante. O senhor bem colocou, presidente Carlinhos, um espaço público, um estádio de atletismo com uma arquibancada para 9.000 pessoas, o que é perfeita para o atletismo, uma pista extremamente bem localizada, com acesso de toda a natureza, trem, metrô, ônibus, uma possibilidade, e aí eu acho que é extremamente importante, de se fazer o atletismo da iniciação ao altíssimo rendimento. Porque o que eu ouvi nas últimas semanas, não precisa de mais uma pista no Rio, já tem várias. Não, nós estamos falando de uma situação completamente diferente. Nós estamos falando de um estádio de atletismo, um estádio público, um estádio do estado do Rio de Janeiro, que, repito, pode receber e deve receber projetos de iniciação até eventos internacionais. E a CBAT é parceira nisso. A CBAT, a Confederação Sul-Americana, tão logo nós tenhamos essa revitalização, eu acredito que com a soma de esforços de todos nós teremos isso, nós traremos grandes eventos para, mais uma vez, destacar a importância do Estado do Rio de Janeiro na história, o segundo Estado formador entre os 27 estados da Federação, o Estado que formou o maior número de velocistas da nossa história, e é uma vocação dessa cidade maravilhosa, desse Estado fantástico. Nós precisamos recuperar tudo isso. Por certo que a gente tem que passar para a solução, para a assertividade. Primeira coisa, vontade política. É uma coisa que eu estou vendo aqui hoje, né? Repito mais uma vez, presidente, com a convocação do senhor, com essa audiência pública, isso já fica muito claro, mas não seria a mesma coisa sem a presença do secretário. O secretário Rafael Pisciani, aqui representando o governador, mas o secretário, enquanto secretário da pasta, ao estar aqui dialogando conosco, mostra respeito. E, no pouco tempo que o secretário está à frente da secretaria, principalmente o que se fala no movimento olímpico, entre as confederações olímpicas, é que é um homem de palavra, um homem que honra seus compromissos, um homem disposto não só a trazer grandes eventos
para o Rio de Janeiro, mas para transformar o Estado do Rio de Janeiro, o esporte no Estado do Rio de Janeiro, e nos enche de alegria o senhor estar aqui. A CBAT é parceira na busca de soluções. E o momento da audiência pública não poderia ser mais oportuno. Nós começamos agora a discutir o orçamento da União. O Rio de Janeiro tem 46 deputados federais, 3 senadores, cada um podendo indicar emendas orçamentárias aí da ordem de 35 milhões de reais, sendo 17 milhões e meio específico para a saúde, mas 17 milhões e meio livre. Se nós conseguimos uma parcela de emenda de alguns deputados, a gente já tem um start bem interessante. Mais do que isso, nós temos as emendas da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados e temos hoje um deputado fluminense presidindo, que é o deputado Luiz Lima. Então, secretário Pisciani, que eu sei que tem uma excelente relação com o deputado Luiz Lima, atleta olímpico, né, o senhor também, nessa ida a Brasília, eu sugiro que a gente dialogue com o Luiz Lima para que a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados apresente uma emenda de comissão para a revitalização do Célio de Barros. Existem recursos para isso, essas emendas são impositivas, a comissão tem esse poder, o secretário Pisciani também, super articulado, nós temos as emendas de bancada do Estado do Rio de Janeiro, onde nós podemos aportar recursos para isso de maneira muito assertiva, e vou mais além. Ok, primeiro passo, revitalizar. Não adianta a gente falar em recursos para manutenção se você não tem o básico, que é o estádio pronto para receber o atletismo. A CBAT, ela é patrocinada pelas Loterias Caixa há 23 anos, e hoje as Loterias Caixa, mais do que nunca, têm uma visão completamente social do esporte, buscando o esporte efetivamente como uma ferramenta de inclusão e transformação social. Contem com a CBAT para fazer também essa articulação junto com a Caixa, junto com as Loterias Caixas, mas eu vou mais além. Para mim, uma estrutura como o Célio de Barros, no Rio de Janeiro, precisaria ter um patrocínio da Petrobras, que aqui está uma empresa gigante, hoje virou a chave, voltou a investir no esporte, não só através dos editais, mas com aportes diretos. O presidente João Paulo é extremamente sensível ao esporte, eu acho que vale a pena também, secretário, presidente, uma conversa com a Petrobras. Por quê? Mais uma vez, parceria, revitalizada a estrutura, poderíamos negociar, por que não, naming rights com a Petrobras, um contrato de 10, um contrato de 20 anos, onde nós pudéssemos sim, através da Petrobras ou de outra grande empresa. O Rio de Janeiro tem um projeto fantástico da lei de incentivo, né, principalmente da lei de incentivo estadual, do ICMS, para que a gente possa trabalhar na manutenção desses projetos, na realização de grandes eventos, não onerando tanto o Estado, mas com uma parcela de contribuição do Estado, porque é uma estrutura do Estado do Rio de Janeiro, mas penso de forma extremamente assertiva. Eu falei aqui de um cenário, eu falei de opções, todas absolutamente possíveis, e mais uma vez eu não estou aqui apenas para deixar um pedido, eu estou aqui para me somar à Confederação Brasileira de Atletismo, para somar esforços com o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente busque soluções de forma assertiva. A comissão, o trabalho que a comissão fez, preparando esse terreno foi extremamente importante. A Ferrat hoje, revitalizada, reestruturada, também é um parceiro importante, porque será quem vai conduzir os eventos, as competições no Estado do Rio de Janeiro, mas contem com a Confederação Brasileira de Atletismo, não apenas para solicitar, mas para colocar a mão na massa com vocês, para somar esforços. É extremamente importante para o atletismo brasileiro o Estado do Rio de Janeiro. Eu falo isso com muito orgulho, e muitos aqui não acreditavam que, quando nós fomos eleitos, eu falei que a gente tinha que reestruturar o atletismo no Rio de Janeiro, e a primeira coisa que nós fizemos no ano passado, em 2022, foi trazer um grande evento para o Estado do Rio de Janeiro depois de 10 anos. Fizemos o Troféu Brasil Loterias Caixa no estádio Newton Santos, né? Foi um grande evento e tem perspectivas muito interessantes pela frente. E lembrando também, acho que todos sabem disso, né? O Célio de Barros, em outubro do ano que vem, completa 50 anos. Eu não estou falando de saudosismo, eu estou falando de respeito à história, porque se nós não respeitarmos a nossa história, a gente jamais vai ter uma perspectiva de futuro. Esse estádio formou valores, por esse estádio passaram milhares e milhares de atletas, muitos estão aqui e tiveram suas vidas transformadas, então são testemunhas do poder do atletismo, o esporte mais democrático que existe. Isso é importante deixar claro com relação a outros esportes, porque é um esporte inclusivo, é um esporte, nós estamos vendo aqui os representantes do CPB,
uma ferramenta preciosa para realizarmos eventos e projetos do paratletismo, destacando que a CBAT realiza 12 eventos anuais em parceria com o CPB, Desafio CBAT-CPB, onde nós colocamos atletas e paratletas no mesmo cenário. Isso é inclusão, isso é exemplo, isso é transformação, então nós temos que ter os olhos atentos para isso. Bom, destacando, o Célio de Barros funcionou por 40 anos, de 74 a 2013, 2013, quando encerrou. Em 2019, houve um lampejo de reestruturação. Eu lembro, o Robson teve lá, o Arnaldo teve lá, o Nelsinho, havia um projeto, de se revitalizar em 2019. Nada aconteceu. Isso foi uma coisa frustrante. Isso não é legal para o Estado do Rio de Janeiro. Por isso eu falo, nós temos que ser assertivos. Não adianta nós fazermos uma foto, publicarmos, olha, agora a coisa vai, e aí no dia seguinte desmobiliza aquilo pouco que tinha. Então, não dá, Robson? Tem que ser assertivo, tem que ser conclusivo, tem que ser contundente. E, para concluir, então, secretário Pisciani, eu acredito no senhor, eu acredito na sua vontade política, eu sei que existem vários interesses naquele espaço. Nós temos, infelizmente, vivemos uma monocultura do futebol, onde para muitos o Célio de Barros já teria sido colocado abaixo para fazer um bulevar de dispersão do Maracanã. Quem sabe um espaço de estacionamento para o sócio-torcedor de Flamengo e Fluminense. Com todo respeito, eu acho que nós temos outras alternativas. Eu penso que o atletismo do Rio de Janeiro merece respeito, e nós não estamos falando de construir um espaço novo, nós estamos falando de voltar a dar dignidade para o estádio de atletismo mais nobre, na grandeza, não da exclusão, mais nobre do atletismo brasileiro. Então nós estamos pedindo de volta o Célio de Barros, nós não estamos pedindo para construir uma pista nova, nós estamos falando, Estado do Rio de Janeiro, nos devolva o Célio de Barros, nos permita que outras crianças sonhem os sonhos que nós tivemos no Célio de Barros, que permita que outras crianças transformem as suas vidas através do Célio de Barros. Nós também, secretário Pisciani, já dialogamos com a Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, temos o apoio da Associação Comercial, de entender, sim, que o Célio de Barros também é uma ferramenta preciosa do turismo esportivo, tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é uma meta desse governo, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ao se trazer grandes eventos, a gente ajuda a girar a economia. O mundo inteiro quer estar no Rio de Janeiro, o mundo inteiro quer competir no Rio de Janeiro. Agora mesmo, nós estamos discutindo, começamos há alguns meses, junto com a Confederação Sul-Americana e com a World Athletics, a possibilidade de nós trazermos para o Rio de Janeiro o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, 2027, Hélio, seria a próxima data disponível, porque todo mundo quer estar no Rio de Janeiro. Agora, nós precisamos que o Rio de Janeiro queira o atletismo. Nós precisamos que o Célio de Barros esteja com seus portões abertos, por certo, de que de forma ordenada e organizada, para receber as nossas crianças, para que o Estado do Rio de Janeiro volte a ser uma grande potência no atletismo, mas mais do que isso, que o Estado do Rio de Janeiro permita que as crianças e jovens, principalmente das periferias, das comunidades, tenham uma oportunidade na vida forjada numa pista de atletismo. Isso é uma receita de sucesso. Agradeço mais uma vez a presença de todas e todos. Presidente Carlinhos Benegar, agradeço o convite, foi uma honra. Nelsinho, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo convite. Meu presidente Robson Maia, obrigado. Para a Confederação Brasileira de Atletismo, é uma honra estar aqui e sempre estaremos, repito, não para pedir, mas para somar esforços, para fazer essa grande parceria, porque entendo que todos juntos nós vamos construir algo gigante, algo que todos nós não só devemos sonhar, mas devemos acreditar que será possível. Obrigado, secretário, obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, presidente Vlamir Mota. Agradecer a presença do vice-diretor da Universidade Federal Fluminense, diretor Marcelo Moreira. Passar a palavra agora ao presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, senhor Hélio Marinho. Bom dia a todos. Deputado Carlinhos BNH, não é fácil falar depois aqui do meu amigo Vlamir, né? Todos tiveram aí a oportunidade de escutá-lo, e os argumentos são muitos para que nós tenhamos essa audiência pública,
visando voltar a ter o Célio de Barros disponível para a população do Rio de Janeiro e do mundo todo, para os atletas do mundo inteiro. Secretário Rafael Pisciani, muito obrigado por estar conosco nessa luta. Eu vou mudar aqui um pouquinho o protocolo, após cumprimentá-los, eu quero dar um presente aos dois. É um livro que foi editado pela CBAT e pela Confederação Sul-Americana de Atletismo, pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele foi publicado em julho de 2016, e o título é Primórdios do Esporte no Brasil. E essa é a edição do Rio de Janeiro. Então, aqui, como já disse o Vlamir, a gente não pode pensar no futuro sem saber da história do nosso passado. Então, aqui eu vou entregá-los um exemplar a cada um de vocês. Presidente Vlamir, presidente Robson Maia, demais autoridades aqui presentes, inúmeros amigos de longa data que eu vejo, e vou citar aqui para não faltar com os demais, vou citar o Robson, que realmente é o maior velocista da América do Sul de todos os tempos, detentor do recorde da prova nobre dos 100 metros por 35 anos, recém-quebrado no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado em São Paulo agora, na gestão do Vlamir, que quer realizar todos os eventos possíveis e impossíveis, nacionais, internacionais, interplanetários, se puder, e eu me comprometo pessoalmente em trazer um evento sul-americano ou, quem sabe, um mundial para a cidade do Rio de Janeiro. Trabalharemos juntos para isso. E, como disse o Vlamir, o Célio de Barros é um templo do atletismo. Então, para quem não está familiarizado com o que é o atletismo, pensem no Maracanã para o futebol. O Célio de Barros é isso para o atletismo. Nós tivemos inúmeras competições internacionais aqui, grandes atletas passando pelos Grand Prix internacionais que foram realizados no Rio, e precisamos ter essa oportunidade novamente. Mas não é só isso. A população do Rio de Janeiro, essa, sim, será a mais beneficiada com a reconstrução do estádio. O metrô está ali ao lado, o trem, os ônibus, é um local super central na cidade, que todas as camadas da população podem ter acesso com facilidade. Então, eu não quero me alongar muito aqui, quero agradecer realmente a presença de todos, pessoas que estiveram na história do atletismo do Rio de Janeiro e do Brasil, estão presentes, lutando por isso, e eu, junto com vocês, quero que isso seja realmente possível. Então, contem comigo, contem com a Confederação Sul-Americana de Atletismo, com a World Athletics, a Federação Internacional, para que nós voltemos ao Célio de Barros. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu convidar agora para fazer uso da palavra o presidente da FERAT, senhor Robson José Maia. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa casa e eu agradeço em especial ao presidente da Comissão de Esporte, deputado Carlinhos, porque esse é um passo super importante para a nossa comunidade. Eu acho que esse momento de estarmos sendo recebidos, não só recebidos, mas com a oportunidade de sermos ouvidos, é fundamental para que possamos ter esse canal de diálogo e buscar os encaminhamentos para a reconstrução do estádio Célio de Barros. Como o presidente Vlamir falou, o Célio de Barros não é simplesmente uma pista. Ali realmente passam várias histórias que está no coração de muitos que estão aqui, eu acho que a maioria, né? Daqueles que alcançaram o sucesso olímpico, mas também daqueles que tiveram seus resgates como cidadãos. Então, agradeço muito essa iniciativa, que partiu
né, dessa trincheira sempre permanente do professor Nelson, né, através da comissão, que perpassou também pelo professor Francisco, Chiquinho, e que todos se empenharam, né, ao longo de muito tempo. Mas essa história não vem de agora, né, deputado? Essa história já acontece há 10 anos. Então, é um trabalho de muita resistência e que nós buscamos a resiliência. Em especial, quando se fala da importância do papel social do Célio de Barros, eu lembro que, há algum tempo, bem antes dessa comissão ser criada, eu, o professor Nelson e o professor Marcos, que trabalha no Degase, tivemos uma reunião com o diretor do Degase. E uma das propostas que foi colocada ali junto à diretoria do Degase era a possibilidade de um trabalho de ressocialização dos jovens apenados no Degase. Então, esse, assim, é um dos objetivos, um dos focos que nós temos, da importância social para o atletismo no Rio de Janeiro, não apenas o alto rendimento, que é fundamental. O alto rendimento que nos trouxe várias medalhas sul-americanas, mundiais, olímpicas, e é isso. Eu acho que a Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, né, que é recém-chegada à filiação na CBAT, mas foi muito bem acolhida pelo presidente Vlamir, pelo presidente também da Sul-Americana, Dr. Gesta, e em outros diálogos também com o secretário Pisciani. Então, estamos assim realmente no momento de amadurecimento e, certamente, a federação, estando fortalecida e tendo a sua casa, que é o Estádio Célio de Barros, certamente poderemos prosperar ainda mais. Como esse resultado agora da equipe de Macaé, que nos deixou extremamente orgulhosos. Ontem à noite, quando eu recebi a informação, mandei os parabéns para o professor Hiller. Hoje de manhã, falando com o presidente Vlamir, para checar a sua chegada ao Rio de Janeiro, ele, na mesma hora, sinalizou a felicidade pelo grande resultado que o Rio de Janeiro conquistou. E isso tem uma pequena participação, parcela, da federação, porque há 1 ano e meio que nós estamos realizando os eventos competitivos aqui no Rio de Janeiro, de forma modesta, aprendendo, reaprendendo, mas construindo pontes. Tá, presidente? Então, agradeço aí a presença de todos e que tenhamos aí uma audiência magnífica. Obrigado. Passar a palavra agora para o senhor Jorge Arcanjo, vice-presidente da FERAI. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao pessoal da mesa. O presidente Vlamir já falou tudo que eu tinha que falar. Mas o que acontece com a questão do Célio de Barros? Se eu perguntar aqui quantas dessas pessoas fizeram faculdades sem ter capacidade de fazer e só fizeram por causa do atletismo, praticamente todas vão levantar as mãos. E dessas pessoas, quantas delas tiveram envolvimento direto com o Célio de Barros? Mais ainda. E se eu pegar aqui, muitos dos técnicos que estão presentes, pedir para eles fazer uma relação de 10 objetivos para escolher atletas, todos eles vão fazer 10 objetivos. O que faz você escolher um atleta? E se você for no olheiro do tráfico, perguntar, vai estar todas as respostas lá, vai ser a mesma coisa, o critério é o mesmo. Se nós estamos sem o Célio de Barros, sem capacidade de fazer essas escolhas, alguém está fazendo essas escolhas por nós. E é o que o deputado Carlinhos BNH falou, a questão da segurança, a questão social. Nem todas essas pessoas passaram para um nível olímpico, mas muitas delas fizeram faculdade por causa do atletismo e por causa do Célio de Barros. E se isso está acontecendo, não existe mais dúvida com relação se é bom, se é positivo,
se é uma coisa que precisa ser feito, não existe mais essa discussão. O que está se discutindo aqui é como, o que deveria, pelo menos, estar discutindo aqui, como se deve ser feito. Obrigado. Obrigado. Convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Nelson Rocha, atleta olímpico. Grande Nelson. Bom dia, deputado Carlinhos do BNH, obrigado pela oportunidade. Deputado Rafael Pisciani, secretário de Esporte do Rio de Janeiro, agradeço a sua presença. Vlamir, Gestinha, né, desculpa a intimidade, né, meus amigos e correligionários do atletismo. O objetivo da nossa comissão foi construir pontes. Sabemos das dificuldades do Estado, sabemos das dificuldades até do país, mas o nosso objetivo é construir pontes. Aliás, como sempre foi, construir pontes. Então, o atletismo tem a função de construir pontes com a educação, com a saúde, com a segurança pública e com o desporto, de um modo geral. E a capacidade do desporto, atletismo, ela é imensurável. Não existem medidas. E nós não podemos jogar essa ferramenta fora. Não podemos. Nós temos hoje, em diversas unidades militares, pistas maravilhosas para treinamento. Só que as unidades militares, elas têm suas funções e seus regulamentos. Então, nós não podemos jogar nas costas das Forças Armadas uma obrigação que é nossa. É nossa. O que a gente quer, tenente, é que nós tenhamos um outro campeonato brasileiro das Forças Armadas, como eu participei de tantos como espectador, né, já que meu pai foi militar da Marinha, mas eu não. Nós vimos ali no início a construção de pontes com as crianças. Quantas crianças nós vimos no início da filmagem? As fotos daquelas crianças. E o Célio de Barros, ele é fundamental para que o Rio resgate essa condição. O Rio tem essa vocação para o atletismo e o Rio tem a vocação para construir essas pontes. Agora, nós não podemos construir essas pontes sozinhos. Nós não temos essa condição. O Célio de Barros é um equipamento público e, por ser um equipamento público, ele é administrado pelo governo. Então,
a gente precisa muito da vontade política, como falou o professor, o doutor Vlamir. Nós precisamos de cada um de vocês irmanados em prol de um equipamento que, além de eu estar vendo aqui Antônio Eusébio, Arnaldo, o nosso amigo Vanderlei, a minha filha Evelyn também, atleta olímpica, Rosângela, e outros atletas, Ione, nosso amigo Júlio Reis. Quantos que se transformaram? Vocês não têm ideia da transformação, de quantos foram tirados, às vezes, de vícios, e já adultos, por causa do atletismo. Quantos meninos foram resgatados? Perdemos alguns, sim. Mas quantos foram resgatados? Tem uma história de um menino da Cidade de Deus, que ele estava num ônibus, assaltando um ônibus. Ele olhou para fora do ônibus e viu um carro. Era com a minha amiga saudosa, minha irmã, professora Jurema Henrique da Silva, e minha comadre, madrinha da minha filha Evelyn. Ele disse que, quando ele olhou o carro, ela não viu, ela nem sabia que ele estava assaltando o ônibus. Ele largou a arma, desceu do ônibus e foi para a Bahia. Pediu para a tia para levá-lo para a Bahia. Ele disse que ficou com a vergonha. Sabe onde eu encontrei? No Troféu Brasil de Atletismo, e ele, sargento do Exército. Então, é disso que nós estamos falando. É por isso que eu apenas estou o presidente da comissão, mas todos nós, junto com a EMOP, que fez um trabalho brilhante, inclusive o CBP pode ter certeza que nós tivemos a preocupação de que o projeto fosse sustentável e com acessibilidade. Então, eu peço que lutemos por essas pontes, que saiamos daqui com caminhos para a resolução final pelo nosso Estado. O nosso estádio é fundamental para o Rio de Janeiro. Não podemos mais estar perdendo tantos jovens para a violência. Não podemos. Vamos salvar todos com Célio de Barros? Não. Mas vamos encaminhar muitos, como sempre encaminhamos. Eu conto com a parceria de todos para que essas pontes, como eu falei, sejam fortalecidas e que a gente chegue a um resultado final. Tá? Conto com todos vocês, de coração, sabe? Isso aí é Esse é um projeto de vida, tá bom? Então, nos ajude a ajudar a todos, ok? Muito obrigado. Obrigado, Nelsinho, pelas palavras. Pode ter certeza que você pode contar com a gente aqui, com essa casa, com essa comissão, com a Secretaria de Esporte,
E como eu e o Rafael estavam conversando aqui agora, de pegar esse projeto aí que está com a EMOP, né, e vamos marcar uma reunião com o governador para apresentar ele, para a gente tentar buscar caminhos. Convidar agora a fazer o uso da palavra Robson Caetano, atleta olímpico. Bom, tenho 3 minutos, então, rapidinho. Bom dia, mesa. Aqui um cumprimento a todos vocês aqui, presentes. O nosso secretário de Esporte, Rafael Pisciani, ao Carlinhos BNH, Robson Maia, presidente da Federação da FERAT, a Vlamir Mota, presidente da Confederação, e Gesta, presidente da Consudathle. O Célio de Barros, todos aqui têm uma relação muito direta com ele. O professor Nelson falou em construção de pontes. A primeira pessoa que falou aqui, a segunda, na verdade, primeiro foi o Carlinhos BNH, o Zequinha Barbosa tem uma frase que diz sobre pontes, que foi citada aqui pelo professor Nelson Rocha dos Santos. Uma ponte entre um Brasil afegão e um Brasil suíço. Vivemos um Brasil afegão. É a mais pura realidade. Eu sou da comunidade da Maré. E temos vivido dias terríveis lá, muito em função do que se viu nos noticiários nos últimos dias. Essas pontes, elas se fortalecem a cada momento em que nós nos reencontramos e discutimos saídas efetivas para que o estádio Célio Negreiro de Barros possa estar de volta. Eu me emocionei ouvindo as palavras do professor Nelson, porque foi passando um filme sobre a minha vida, e nesse filme não existe um único momento em que o estádio não esteja presente. Tenho a certeza de que toda a minha carreira como jornalista, como profissional de educação física, inclusive como ator, foi construída dentro do estádio Célio Negreiro de Barros. A medalha olímpica de 1988 no 200 metros rasos, ela foi construída, o treinamento todo foi preparado, foi produzido dentro do estádio Célio de Barros. Todos vocês, em casa, aqui, têm uma obrigação, que é de levar para casa esse dever que é de cidadania, que é de responsabilidade pública, que é de fortalecimento das futuras gerações, porque nós estamos vivendo dias terríveis. O orçamento público está meio quebrado, mas nós temos, como disse o nosso presidente da Confederação, saídas muito inteligentes para a manutenção desse equipamento. E eu acredito, fidedignamente, que nós vamos conseguir sair daqui com as respostas positivas para que o estádio Célio de Barros possa retornar à comunidade do atletismo. Estarmos nas instalações militares nos fortalece muito, mas lá eles têm as suas regras. E o estádio Célio de Barros tinha, através do seu Aquilão, as suas próprias regras. Uma das pessoas que me ensinou muito dentro do esporte. Para quem não lembra do doutor Aquilão, é o Seu Pereira, falecido Seu Pereira. Grande figura. Então, em nome dele, Cidinho, de tantos outros funcionários que passaram e que estiveram no estádio Célio de Barros e que me ensinaram, e que ensinaram a muitos dos jovens que aprenderam, através da Gama Filho, inclusive, através do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, o meu agradecimento ao secretário Rafael Pisciani pela gentileza
de poder estar presente nessa audiência pública, ao Carlinhos BNH, pelo fortalecimento nesse momento tão frágil, inclusive, das nossas contas públicas, mas de um esforço gigante para que nós tenhamos o estádio Célio de Barros de volta à comunidade. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Robson, pelas palavras. Convidar aqui o senhor Arnaldo de Oliveira, atleta olímpico. Atletas medalhista olímpico, né? Robson e Arnaldo, né? Você é medalhista. Parabéns. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes. Não vou citar, porque senão vai demorar muito, mas todos aqui já foram devidamente apresentados. Agradecer a presença de todos vocês aqui que tiraram o tempinho de vocês, dos seus trabalhos, das suas obrigações, para hoje estarem aqui presentes nessa importância dessa audiência pública aqui pela reconstrução do estádio Célio de Barros. Bem, pegando as palavras aí do Nelson e do Robson, eu também consegui a minha medalha em 1996, em Atlanta, treinando todos os dias no Célio de Barros. Era a pista que eu saía de Jacarepaguá, pegava todos os dias a Serra Grajaú, Jacarepaguá, pegava um trânsito incrível para poder ir para o estádio Célio de Barros, porque lá era o nosso berço. Foi como o Robson acabou de falar. A gente tem hoje as nossas pistas das unidades militares, mas elas têm as suas devidas regras, né? Ela não é assim, o acesso não é tão fácil para qualquer um, como nós tínhamos também no estádio Célio de Barros. E o estádio Célio de Barros, ele proporcionou não só os nossos treinamentos, mas grandes eventos também, não só como o Troféu Brasil, os nossos campeonatos estaduais, mas também os Grand Prix, os meets internacionais, onde nós recebemos os principais atletas do mundo. O Robson sabe muito bem disso. No Célio de Barros, quando tinha um pleno campeonato estadual, nós tínhamos a imprensa, né, Robson, aguardando a gente lá na chegada. Hoje, os nossos campeonatos não têm cobertura de ninguém, porque a gente não tem divulgação, a gente perdeu o nosso estádio, que era a referência, onde que todos os atletas, bastassem ser federados, tinham acesso ao Célio de Barros, ao Maracanã. E ele foi destruído com promessas de ser construído outro local, e até hoje isso não aconteceu. E hoje a gente vem sofrendo bastante. Eu tenho um projeto social chamado Futuro Olímpico, desde 2007, quando eu comecei. Em 2008, eu tinha 2 núcleos. Um era na Comissão de Esporte da Aeronáutica e outro no estádio Célio de Barros. Esse núcleo teve que ser destruído, porque o Célio de Barros acabou. E eu atendia crianças da comunidade do Morro dos Macacos, Morro do Borel, Morro da Formiga. Depois que esse núcleo acabou, até alguns conseguiram ir, cadê o Antônio Eusébio aqui que está comigo, conseguiram ir para a Comissão de Esporte da Aeronáutica, que era uma contramão muito grande de moradores em torno do Célio de Barros, e lá para a Sulacap. E depois essas crianças desistiram. Ora, quantos sonhos nós destruímos. Nós temos que entender que depois que a gente consegue chegar a um nível, a um patamar, nós temos que também saber estender as mãos para as pessoas que precisam. E aquelas crianças precisavam. Até hoje, nós não tivemos uma pista que realmente suprisse o Célio de Barros. Então, hoje nós estamos aqui, todos aqui presentes, querendo que o estádio Célio de Barros realmente retorne, que ele seja reconstruído, que isso aqui não seja em vão, porque basta querer. Verba, recursos existem, basta querer colocar isso em prática. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente quer que realmente o Célio de Barros ele retorne,
para que tenhamos novos campeões, novos atletas e, principalmente, futuros cidadãos que possam reconstruir a sua família, de sair de um local da adversidade e ter o esporte como um veículo de inclusão social muito forte e potente, para que eles possam realmente mudar a sua vida e a vida da sua própria família, como aconteceu com muitos que estão aqui. Muitos. Eu comecei a treinar na Universidade Gama Filho, mas depois que eu fui para a Bradesco Atlântica, em 1985, eu fiquei treinando direto no estádio Célio de Barros. E ali foi o meu palco. E porque quando você tem grandes atletas, estrelas em um estádio, você serve de modelo, você serve de exemplo, e você serve de inspiração para aqueles que estão começando. E é isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos ficar dependentes das Forças Armadas, e que elas, por incrível que pareça, ajudam bastante. Mas nós temos que ter o nosso espaço. O atletismo precisa ter o nosso espaço. O atletismo, ele é o esporte base. Você começa praticando atletismo, você pode fazer qualquer outro esporte. Eu acho que é vontade. É querer que o Célio de Barros seja reconstruído. E é isso que nós queremos. Nós não estamos pedindo nada demais, porque recursos existem. Agora basta querer. Então eu peço encarecidamente ao secretário Pisciani, a todos presentes aqui, que se empenham de forma correta e incisiva para que o Célio de Barros ele retorne, mas retorne como ele deveria retornar. Não é só retornar com a pista, mas sim com o complexo do estádio Célio de Barros, porque o estádio Célio de Barros ele formou e sempre vai continuar formando grandes campeões. É isso que eu peço. Então, eu agradeço aqui a presença de todos, a oportunidade de estar aqui falando e dizer que eu acredito muito na capacidade de vocês e na vontade para que o Célio de Barros ele retorne ao seu lugar e que nós tenhamos novamente o nosso estádio, onde que todos possam usufruí-lo de forma justa e correta, e quem sabe aqui no futuro também formar grandes campeões aqui como Robson Caetano, o Zequinha que falou, temos a Rosângela, temos o Nelsinho, tem o Igor, tem o Wilson Davi ali, atletas olímpicos, provavelmente estou esquecendo, Antônio Eusébio, esquecendo, posso estar esquecendo aqui de alguns, mas pessoas aqui que estão presentes, que têm vínculos fortíssimos dentro com o atletismo, tá ok? Então, muito obrigado, e eu quero agradecer a todos vocês que tiraram o seu tempinho hoje aqui, nessa segunda-feira, para poder estar aqui nessa audiência de suma importância, na certeza de que nós vamos ter o nosso Célio de Barros de volta. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer a presença aqui da senhora Andréia Matos, secretária de combate ao racismo da CUT Rio. Obrigado pela presença. Convidar para fazer uso da palavra a senhora Caterine Galóis, representante da IFAM. Bom dia, é uma honra estar aqui, agradeço. É uma honra estar aqui na presença de atletas tão importantes na história do atletismo. Bem, o IFAM tombou o estádio do Maracanã, mas, infelizmente, não tombou os edifícios que compõem o complexo. E esses edifícios fazem parte do projeto original. Então, eu vou ser muito breve, eu vou dizer que eu vejo com muito bons olhos a restauração e a revitalização, a reconstrução, enfim, a reconstituição de um estádio tão importante para a história do esporte no país. E eu faço votos de que tudo se encaminhe da melhor maneira possível. É isso. Por hora é o que eu posso dizer nesse momento.
Obrigado, senhora Catarina. Convidar para fazer uso da palavra a doutora Cleusimar Gomes, Comissão da Igualdade Racial da OAB. Ótimo dia a todos, senhores aqui presentes. Ao ilustríssimo senhor presidente da Comissão de Esporte e Lazer da cidade do Rio de Janeiro, Carlinhos BNH, aos ilustríssimos senhores componentes da mesa, ao ilustríssimo senhor presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, ao ilustríssimo mestre Nelson Rocha dos Santos, aos senhores da FERAT, da AVAT, da Comissão Consultiva, aos notáveis atletas aqui presentes, técnicos, técnicas e toda a comunidade do atletismo, o nosso agradecimento. Nos sentimos honrados por estarmos aqui representando a assistência à igualdade racial da CARJ-OAB, em prol da revitalização do estádio de atletismo Célio de Barros, que tanto nos enobreceu e continuará enobrecendo com eventos a níveis intercontinentais e, por vezes, mundiais. A CARJ-OAB se faz presente nesta causa, que aduz o significado da prática esportiva atletismo para a nação brasileira, já que esta é uma atividade de massa, principalmente praticada por negros e periféricos. Com isso, estamos na luta para o resgate não somente do estádio supracitado, e sim também dos nossos jovens talentos que terão suas vidas transformadas com a restauração do grandioso estádio Célio de Barros. Este feito será uma conquista há tempos almejada pelo nosso Instituto de Jovens e Adolescentes ao Mercado de Trabalho e Esporte com ações contra o racismo. Vem ressaltar todo o nosso apoio e deslumbramento em nome da CARJ-OAB por todo o empenho da nobre família do atletismo a qual pertencemos. Muito obrigado, seremos vitoriosos. Obrigado, senhora Catarina, obrigado. Convidar agora para fazer uso da palavra Chiquinho da Mangueira, ex-deputado estadual e presidente do Projeto Social de Atletismo da Mangueira. Bom dia a todos, senhoras e senhores, toda a mesa, que é o meu colega Carlinhos BNH, meu amigo Rafael Pisciani, Milton Hatz, que fez um trabalho brilhante lá na EMOP, na condução do projeto da retomada do Célio de Barros, do presidente da Confederação Brasileira, meu amigo, presidente da Sul-Americana, filho de um grande amigo meu, Dr. Gesta, presidente da Federação de Atletismo, Robson Maia, Arcanjo, enfim, aos atletas olímpicos e os não olímpicos, mas que foram grandes atletas também, que ajudaram a construir a história do atletismo do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu quero dizer aqui que, pela primeira vez, eu vejo, deputado Carlinhos BNH, o atletismo organizado nessa empreitada, que é o sonho de todos os ex-atletas e atuais atletas do Brasil de ter novamente o Célio de Barros junto à comunidade do atletismo. Porque ali, a história do atletismo brasileiro se confunde com aquele estádio. Eu tive o privilégio de conhecer essa história desde 1965. Eu tinha 11 anos, quando eu assisti o primeiro sul-americano realizado no Célio de Barros, onde ali tive o privilégio de ver José Teles da Conceição, Aida dos Santos, Ulisses Laurindo, tive o privilégio de ver Araquém Hipólito da Costa, Joyce Sato, Afonso, Araquém. Isso é uma história que foi
um momento que o atletismo brasileiro e o atletismo do Rio de Janeiro tinha os grandes clubes. Só o Botafogo é que não tinha uma pista, mas tinha uma pistazinha de 100 metros, que o Robson lembra muito bem, que era uma coisa muito arcaica. Mas o Fluminense tinha uma pista de atletismo. O primeiro sul-americano no Brasil foi no estádio do Fluminense. O Vasco tinha uma bela uma pista de 400. O Flamengo tinha a melhor pista de atletismo da época no Brasil. E ali a gente viveu grandes emoções. Eu aprendi a amar e a gostar do atletismo quando eu vi o Brasil ser campeão sul-americano em 65, numa disputa acirradíssima com a Argentina, que os dois títulos do Brasil, masculino e feminino, decidiam no 4%, que era a última prova daquele sul-americano. Primeiro foi o 4% masculino, o Brasil precisava ganhar aquele 4%, como ganhou. Me lembro o quarteto daquele 4%, que era Joyce Sato, Teles, foi a última competição do Zé Teles da Conceição, foi a despedida dele, Afonso, e o último homem era quem? O Brasil campeão sul-americano, porque ganhou aquele 4%. E logo em seguida era o 4% feminino. O Brasil tinha um 4% também muito forte. A Ida dos Santos, Glória Laranja Ferraz, que era uma velocista do Fluminense, Cipriano e Érica, que hoje é considerada a gazela negra do atletismo brasileiro. E ali foi uma disputa muito acirrada com a Argentina, e no finalzinho a Érica, para ganhar o revezamento, teve que se jogar numa pista de carvão, e o Brasil foi vencedor do 4%, campeão sul-americano, e ela se machucou toda, dos pés à cabeça. Se arranhou toda, mas o Brasil foi campeão sul-americano naquela pista. De lá para cá, nós tivemos outras gerações. Tivemos a geração do Flamengo, que foi um grande momento. Tivemos uma geração do Botafogo, que tinha uma equipe feminina fantástica, Silvina, Ida, Irenice, enfim. Depois tivemos um outro momento que foi do Fluminense. Depois tivemos um grande momento do Arte Instrução, depois tivemos um grande momento da Gama Filho, e depois tivemos um outro grande momento, que foi o último grande momento, que foi do Bingo Arpoador. Construímos uma equipe competitiva na gestão do Dr. Gesta, fizemos grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. A grande reforma do Célio de Barros foi em 1976, quando inaugurou a pista de piso sintético, e depois veio ter uma outra reforma, graças a uma luta do Robson Caetano, que a pista estava muito, muito desgastada, e depois teve uma outra reforma que foi comigo, como presidente da federação, com recursos da federação. E, infelizmente, nós perdemos o Célio de Barros por uma atitude, uma decisão arbitrária do governo naquela época. Havia uma proposta que era de construir um outro Célio de Barros do outro lado da linha do trem, que também não era ruim, mas não era ideal, mas a comunidade do atletismo preferiu que nós tivéssemos a continuidade do Célio de Barros. E aí, de lá para cá, nem lá do outro lado, nem do lado de cá. Mas eu tenho certeza que agora, com esse caminho que foi criado pela comissão liderada pelo Nelsinho, pelo Pedrão e por outros, eles percorreram o caminho certo. Vieram aqui, discutiram na EMOP, discutiram no governo, e eu tive o privilégio de acompanhá-los, e eu tenho certeza absoluta que, com a vontade política do atual governo, do secretário de Esportes, que em momento nenhum foi contra, pelo contrário, ele disse: eu não tenho recursos para fazer, mas se me derem os recursos, contem comigo que nós vamos fazer juntos, que foi o Rafael Pisciani. Com o apoio do atual presidente da Comissão de Esportes desta casa, que é o Carlinhos BNH, que eu presidi durante 20 anos essa comissão, presidente. Fiquei aqui 5 mandatos e agora estou me aposentando da vida pública. Mas continuo
lutando pelos interesses sociais, do esporte. Nenhuma ferramenta é mais importante para a recuperação, para a oportunidade de uma criança que não seja através do esporte. O esporte é uma ferramenta muito importante. E depois, durante esse tempo todo, a gente conseguiu manter uma chama no atletismo, lá na Mangueira, que a gente tem dado uma contribuição muito forte ao atletismo brasileiro. Mas eu acho que esse momento é um momento único, e eu tenho absoluta convicção que, sob o seu comando, presidente Carlinhos BNH, nós podemos chegar ao governador, junto com o secretário Rafael Pisciani, junto ao atual ministro do esporte, que é do seu partido, é um cara que está com vontade de fazer, acompanhar as ideias do presidente da Confederação, de procurarmos o Luiz Lima, que, através da sua comissão, lá na Câmara, tem recursos para poder injetar aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele é aqui do Rio, nadador, foi a 5 Olimpíadas, 6, sei lá. O atleta brasileiro que mais Olimpíadas participou foi o Luiz Lima. Sou presidente da comissão aqui de esporte do nosso estado, aqui presidente da comissão na Alerj. Eu acho que nós temos condições de sensibilizar o governador para que ele abrace essa ideia e nós juntos possamos devolver o templo. Eu sempre digo o seguinte, presidente, todo mundo diz que a Catedral do Rio de Janeiro, ali na Presidente Vargas, atrapalha o Rio de Janeiro. E é verdade, mas ninguém tem coragem de chegar lá e derrubar. A Catedral do Atletismo Brasileiro é o Célio de Barros. Ninguém deveria ter coragem de derrubar. Vamos ter a coragem de reconstruir, porque vai fazer um bem não só ao esporte, vai fazer um bem à sociedade num todo. Muito obrigado e um bom dia para todos. Valeu. Parabéns, Chiquinho, pelas palavras. Obrigado. Agradeço por engrandecer essa audiência pública. Convidar aqui para fazer uso da palavra o Dr. Valmir Fausto, assistente jurídico da Comissão Consultiva do Célio de Barros. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa do senhor presidente Carlinhos BNH e os demais, para que eu seja breve, e os demais companheiros aqui de longas datas do atletismo. Aqui eu vejo aqui o meu primeiro professor, Alexandre, que se encontra lá. Por favor, professor Alexandre, podia ficar em pé. Quando eu cheguei na Universidade Gama Filho, em 1975, indicado por um professor da escola pública, Olegário Mariano, que me indicou ao professor Alexandre para que eu pudesse fazer o atletismo. E ali eu passei para a professora Mário, professor Janário, conheci o professor Nelson Rocha, está aqui, presidente da comissão. Então, para mim, é com um imenso orgulho, vindo de uma comunidade também de Honório Gurgel, assim como o Robson falou aqui, lá da Maré, eu vim dali também de Rocha Miranda, nascido e criado ali, e o atletismo me proporcionou muitas coisas. Então, quando nós vemos o Célio de Barros do jeito que está, dá uma tristeza enorme. Então, instado pelo professor Nelsinho para poder participar da Comissão Consultiva Célio de Barros, nós tivemos um cuidado muito grande com relação à questão jurídica e administrativa. Nós buscamos lá no direito público, presidente Vlamir, e o direito administrativo, tá? Buscamos ali, junto à Constituição Federal, os direitos que nós temos, né, como desportistas. E assim eu trago para os senhores aqui, principalmente a fundamentação, doutor Rogério, presidente lá da Comissão de Igualdade Racial da OAB, o artigo 217 da nossa Constituição, que ele diz, no inciso 2º, o seguinte: a destinação de recursos públicos para a promoção, prioridade do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento.
No inciso 4, ele diz assim: a proteção e incentivos à manifestação desportivas de criação nacional. No parágrafo 3º, fala: o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, a nossa demanda, tá, da Comissão da Comunidade do Atletismo do Rio de Janeiro com relação ao estádio Célio de Barro, ela está totalmente fundamentada nesse dispositivo constitucional no artigo 217. Então, quando nós vemos a situação ali do estádio Célio de Barros, nós vimos ali uma omissão do Estado com relação à situação que ele se encontra hoje. E nós temos também, secretário Rafael Pisciani, meu contemporâneo lá do Parque Anchieta, onde meu filho, com 12 anos, corria ali na Praça Granizo, e com 12 anos eu indiquei ele lá para Gama Filho, para a professora Mari, e o professor Nelson treinou ele. Hoje ele está com 41 anos de idade. Por quê? Porque eu via que ele já estava ali no Mariópolis, né, já com uns coleguinhas, né, que já estavam se desviando. Então, eu coloquei ele aonde eu conhecia. Eu botei ele lá na Universidade Gama Filho, e lá ele treinou. O professor Nelsinho foi o professor dele, do André, o Panterinha. E quando eu cheguei também na Gama Filho, não está aqui, o professor Geraldo Pegado e o Milton, também atletas, também campeões, me apelidado de Pantera. Então, o atletismo, ele traz isso. Nós aqui nos conhecemos há mais de 45 anos, secretário. 45 anos, é uma vida inteira. Então, nós temos ali uma história no Célio de Barros. Minha primeira competição ali foi em 1975. É muito tempo. Então, quando nós pensamos no Célio de Barro, dá uma tristeza enorme, nossos olhos têm que encher d'água. E nós temos, secretário, a Lei 9.589, de 2022, que ela alterou a Lei 8.266, de 2018. Tá? Essa lei foi uma lei de incentivo fiscal referente à renúncia fiscal do ICMS de empresas, podendo destinar até 3% do valor sem recolhimento em cada exercício financeiro aos projetos aprovados, que é realmente um dever de casa, como o senhor falou, da federação, para buscar justamente através dessas leis de incentivo para que nós possamos fomentar o atletismo no estado do Rio de Janeiro. Foi como o senhor falou uma vez na reunião conosco, que nós falamos muito do Célio de Barro, mas temos que falar também do atletismo no estado do Rio de Janeiro. E também temos a Lei 9.589, de 2022, Robson, presidente Robson. O artigo 1º, ele diz o seguinte: fica autorizada a criação do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, que é o Fundo Pro Esporte. Essa lei foi de 2022, e ela fala justamente no incentivo ao esporte, e ele está vinculado, secretário, à Secretaria de Esporte Estadual, Esporte, Lazer e Juventude. Esse fundo, essa lei 9.589, foi criada aqui nessa casa. E o artigo 2º diz que o Fundo Pro Esporte destina-se ao financiamento de projetos esportivos sem discriminação de sexo ou etnia. O atletismo é um esporte que mais tem diversidade, que mais acolhe. E é um esporte que ele, na sua essência, tem os jovens são das comunidades, as crianças são da comunidade. E questão de etnia, são os negros que mais praticam essa modalidade esportiva. De iniciativa de pessoas físicas, né, e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com os seguintes princípios e objetivos. Inciso 3. A prática e desenvolvimento do esporte e do lazer entre crianças, adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiências e pessoas idosas. No atletismo, nós temos
o Paralímpico, nós temos os veteranos, né, que está aí, representante da FERAT, e as situações de vulnerabilidade social. O professor na escola, ele verifica ali aquela criança ali com mais arteira, né, mais agressiva, ele chama ela, coloca, como eu fiz com meu filho, coloquei ela na Gama Filho com 12 anos de idade. É isso que o atletismo promove. Inciso 4º, formação contínua nas áreas de conhecimento aplicado ao esporte, lazer e atletas, para atletas, dirigentes, árbitros, técnicos profissionais na área de educação física e áreas afins. O Célio de Barros foi uma escola com relação aos árbitros, aos técnicos, professores de educação física. Não foi somente um estádio de atletismo. E o inciso 6, que nesse fundo, secretário, ele fala também no artigo 6º, diz o seguinte, que a destinação para construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas públicas, prioritariamente em territórios de favelas e demais áreas populares, observando o disposto nas leis estadual 9.131 de 2020 e lei 9.378 de 2021. Então, o objetivo nosso da comissão é não só a reconstrução, reforma e reconstrução do estádio de atletismo Célio de Barros, como também, só para finalizar, tá? Colocamos aí para que haja constar em ata, que seria a constituição também do Conselho Estadual de Atletismo e a constituição também de um fundo especial para o estádio Célio de Barros pós-reforma, para que nós pudéssemos manter a manutenção e preservação do estádio de atletismo através da lei de incentivo. Tá ok? Então, obrigado a todos. Obrigado, Dr. Valmir. Convidar para fazer o uso da palavra agora o Pedro Ferreira, ex-atleta, recordista brasileiro e sul-americano do Decathlon, membro e vice-presidente da Comissão Consultiva de Célio de Barros. Bom dia a todos. Boa tarde, quase já, né? Boa tarde já. Me pegaram de surpresa, não ia falar não. Mas vamos lá. Para mim é uma honra estar aqui, né, na presença da mesa. O tempo urge, então vou ser rápido, né? Secretário, presidentes e amigos aqui presentes, atletas. Gente, é muito difícil falar alguma coisa depois dessas pessoas muito influentes e pertinentes no que disseram. Eu só queria dizer uma coisa. Eu estou na condição de vice-presidente, convidado pelo Nelson Rocha aqui, em trazer o estádio Célio de Barros. Eu sou natural de Resende, estado do Rio. Então, eu sou flume cariocanense, né? E falo um pouquinho pelo interior do Rio de Janeiro. Falo um pouquinho pelo estado do Rio de Janeiro. E quero dizer para vocês que a gente não quer só o Célio de Barros de volta. Nós estamos preparados, presidente, para... Na verdade, viemos preparando, né, um plano aqui de revitalização aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós temos 92 municípios que temos contatos, temos regionalização, estamos preparados, mas precisamos do nosso instrumento. Precisamos do nosso instrumento, né? E lembro que em reunião com o nosso secretário foi veemente até nesse quesito, como está o atletismo, a gente falou, secretário, nós estamos preparados, a gente quer trabalhar, mas nós precisamos do nosso hub, nós precisamos da nossa referência que vai juntar tudo isso, que é o Célio de Barros, né? Então, assim, fico extremamente feliz e grato em dizer a todos que, não preciso nem dizer, Pedro Ferreira, filho do seu Pedro Ferreira, de Resende, estado do Rio, corri o mundo, formado em Oregon, Estados Unidos, speak English very well, etc. Thank you, Célio de Barros. Terminada a nossa lista, gostaria de perguntar se tem mais alguém que quer fazer uso da palavra. Alguém quer fazer o uso da palavra?
Pede para a senhora vir aqui. Bom dia a todos, todas e todos. Parabéns, presidente, por essa audiência pública, que muito me emociona por diversas razões. Eu sou Andréia Matos, eu sou representante da classe trabalhadora, eu sou secretária de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores aqui da CUT Rio de Janeiro, e venho falar aqui nesse púlpito, e vim com a certeza que eu jamais negaria um convite do professor Nelson Rocha, o querido Nelsinho da minha família, mas eu venho falar porque o atletismo é realmente a possibilidade de mudança da vida do povo preto, pobre, periférico e favelado desse Estado. Esse Estado, presidente, que eu conto com você, para a gente acabar com esse genocídio que mata todo dia as nossas crianças, para que as nossas crianças tenham a oportunidade que o filho do nosso companheiro, doutor Valmir, falou, conseguiu recuperar, resgatar e colocar nas mãos do professor Nelson Rocha. Que o atletismo não seja apenas um esporte para passar no domingo à tarde o nosso querido, honrado, maravilhoso atleta Robson Caetano, a quem eu tenho uma grande alegria de ter pisado a primeira vez no Célio de Barros, quando eu tinha 8 anos de idade. Porque, na memória da minha irmã, Claudileia Matos, que foi uma atleta, eu venho aqui falar com muita alegria, que é para contar com o povo trabalhador organizado, que essa luta é a luta do povo preto desse Estado. É uma luta que a gente não vai cessar, e fico muito feliz da regionalização que o amigo, quase ex, né, não sei porquê, Pedro Ferreira falou aqui, da questão da regionalização, secretário, que a gente precisa fazer nesses 92 municípios do nosso Estado. Então, contem conosco, contem com a Central Única dos Trabalhadores, contem com toda a nossa estrutura estadual e nacional, para que, junto do ministro, para que, dentro da Casa Civil, para que, junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente reinstale essa democracia esportiva no nosso Estado. Muito obrigada e desculpa pela delonga. Em primeiro lugar, agradecimento a Deus por essa oportunidade. Saúdo aqui aos queridíssimos e muito amados irmãos do atletismo. Eu sou o Rabelo, não preciso dizer quem eu sou, que vocês me conhecem. Eu quero também aqui agradecer às autoridades, não vou citar o nome porque eu não vou esquecer, então a todas as autoridades. Quero dizer a vocês o seguinte: já falaram tudo, vocês já falaram tudo. Eu quero só esclarecer o seguinte: o Célio de Barros, ele é o berço do atletismo brasileiro. O Célio de Barros é a casa máter do atletismo brasileiro. O que significa isso? Que é a casa-mãe. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Se alguém convidasse cada um de vocês para trocar a sua mãe, não, eu vou te dar uma mãe americana riquíssima, vou te dar uma mãe europeia riquíssima, vocês trocariam a mãe de vocês? Ninguém trocaria, porque nós amamos a nossa mãe. Então, o Célio de Barros é um sentimento de dentro para fora, é a nossa casa mata, porque já foi nos proposto a fazer outro estado de atletismo em outros locais. Isso nós queremos extirpar, essa ideia de fazer um outro estado de atletismo em outro lugar. A nossa casa é ali, a nossa mãe é o Célio de Barros, nós não abrimos a mão da nossa mãe. Então, eu quero agradecer às autoridades e também aos atletas que vieram aqui
com muito elan, esse elan demonstrado por todas as autoridades aqui. Eu clamo a Deus que dê a vocês intuição, inspiração, para que esse elan na reconstrução do nosso estádio sagrado, Célio de Barros, não se perca nessa audiência, que essa audiência não é a primeira. Já tivemos 4 ou 5 aqui, e não foi resolvido nada. Então eu clamo a Deus, tenho muita fé, essa audiência foi diferente, e eu senti aqui um espírito de vontade política para definitivamente resolver os nossos problemas. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a reconstrução do nosso sagrado estádio Célio de Barros. Muito obrigado. Agradecer a todos que compareceram. E hoje foi muito importante aqui, nós falamos usamos 3 frases aqui muito importantes. Inclusão, oportunidade, reconstrução. Por que eu falo essas 3 frases muito importantes? Todas essas 3 frases fizeram parte da minha vida. Eu sou um garoto oriundo da periferia, oriundo de uma família muito pobre. Eu fui camelô no centro do Rio, na 13 de maio, 7 de setembro, Uruguaiano, Largo da Carioca. Eu vendi Presto Barba no trem, aonde que eu vou, não tenho vergonha nenhuma de falar a minha história. Eu sou um garoto cria do CIEP, do Brizolão. Eu nunca estudei na escola particular, nunca fiz uma faculdade. E olha onde Deus me colocou. Deus me deu essa oportunidade de estar a primeira vez aqui presidindo uma audiência pública aqui na Alerj, uma casa de autoridade, uma casa de debate, para defender a oportunidade, a inclusão e a reconstrução. Eu falo isso porque no CIEP a gente praticava o esporte. E eu discuto muito isso. Eu falo que o esporte ele tem que estar incluso dentro da Secretaria de Educação e na Secretaria de Cultura, tem que trabalhar juntos. Porque naquela época ali, Robson, a gente tinha um mundo diferente. Na época do Brizolão, a gente tinha um mundo diferente. Quando acabaram com esse projeto, nós jogamos nossas crianças na rua. E com isso nós acabamos com muitas coisas que traziam nossas crianças para dentro da legalidade, dentro da honestidade, na formação do caráter, como era o CIEP, como era o Célio de Barros. Eu digo isso porque onde que eu morava não tinha oportunidade. Não tinha esse trabalho de inclusão. E vocês imaginam só quanta falta, secretário, esse estádio Célio de Barros faz para aquelas crianças das comunidades do entorno. Vocês imaginam só como nós tiramos a oportunidade de muitos jovens daquele que poderiam não se formar atleta de alto índice. Não podia se formar um atleta de nível olímpico, mas poderia se formar um chefe de família, um cidadão de bem, como eu me formei. Então eu quero dizer para vocês aqui, e deixar essa mensagem, e é a mensagem que eu vou transmitir para o governador, e para o ministro também, e para toda a bancada do Estado do Rio de Janeiro Federal, porque essa bancada foi eleita pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, então tem que representar o povo do Estado do Rio de Janeiro e lutar para que o menos favorecido seja sempre beneficiado. Então a mensagem que eu vou deixar para eles, eu vou deixar para vocês aqui, qual o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque a nossa geração está passando. A nossa geração está passando. E o futuro está na mão da gente. Então eu prometo para vocês aqui que luta aqui não vai faltar, como o senhor acabou de usar a plenária aqui, falou que já teve em 4 audiência pública, mas nunca teve uma audiência aqui, de repente, pelo aquele que sofreu na carne, na periferia, como o ex-deputado Chiquinho estava aqui, ele pode ter passado por isso. Aquele que precisou realmente da ajuda e não teve. Então quem está aqui é aquele que veio de lá, aquele que saiu do sofrimento, aquele que saiu da dor. Só sabe o que é a dor quem já passou a dor. Só sabe o que não tem oportunidade quem nunca teve. Então eu tenho certeza absoluta que Deus está na frente dessa nossa luta e juntos nós vamos construir o Célio de Barros, reconstruir o Célio de Barros e construir um mundo diferente, um novo mundo, uma nova história, que é isso que nós precisamos, é isso que o povo espera da gente e é por isso que a gente está aqui hoje, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, vocês tenham uma semana abençoada de paz e alegria. Um abraço.